Aquele clímax dramático entre Satoru Gojo e Hayomen Sukuna não foi só mais uma batalha qualquer, né? Foi literalmente um evento que quebrou a internet e redefiniu o universo da feitiçaria como a gente conhece. Nesta análise, nós vamos mergulhar fundo no momento exato em que a força bruta bateu de frente com o planejamento tático mais sombrio de todos. Vamos dissecar aqueles segundos cruciais que levaram à queda do feiticeiro mais forte do mundo moderno. Gojo venceu. Foi exatamente isso que o Kusakabe cravou no capítulo 235. E vamos ser sinceros, depois de capítulos exaustivos de trocas de golpes num nível quase divino, quando a poeira finalmente baixou com aquele ataque devastador do vazio roxo, a declaração dele ecoou o que todo mundo estava pensando. Naquele instante, a vitória parecia absolutamente inquestionável. O contraste visual ali formou uma ilusão perfeita. De um lado, a gente tinha o Gojo pairando intocável, com a energia totalmente restaurada depois de emplacar vários Kokusen. Do outro lado, olha só a situação do Rei das Maldições. Ele estava reduzido a escombros físicos, severamente ferido, completamente coberto de sangue, encurralado e, o mais importante de tudo, sem o braço direito. Com o Sukuna nesse estado de devastação total, o desfecho da luta parecia óbvio. A morte do Gojo, a partir daquele ponto, parecia simplesmente impossível. Desafiava a lógica. Mas aí o criador da série, Geiji Akutami, jogou uma verdade bem dolorosa na nossa cara. A queda do mais forte era de fato evitável. Ela não aconteceu por falta de poder bruto, mas sim derivou inteiramente de um único e fatal milissegundo de puro excesso de confiança. O próprio Geiji Akutami explicou que o Sukuna mandou um ataque surpresa bem na hora em que o Gojo tinha certeza absoluta de que sua infinidade estava impenetrável de novo, e por isso ele baixou a guarda. É uma ironia trágica, porque isso ecoa demais aquele antigo encontro quase mortal dele com o Toji Fushiguro no passado, lembra? A arrogância natural do Gojo e essa confiança imensa na técnica limitada sempre foram parte do charme dele, mas nesse milissegundo de desatenção viraram a sua ruína. Então, a pergunta de $1 milhão que a gente precisa responder é: como exatamente um Sukuna todo estropiado, severamente danificado e com um braço só, conseguiu lançar um ataque letal? Como é que ele atravessou o espaço intocável que protege o Gojo, estando literalmente à beira do colapso físico? A chave para entender essa reviravolta absurda está na estratégia extremamente paciente do Rei das Maldições. A resposta mora no General Divino Umahoraga. Enquanto todo mundo via uma luta desesperada, o Sukuna estava na verdade na sala de aula. Ele usou o Shigagami como um modelo tático mesmo, esperando com uma frieza assustadora até que a criatura se adaptasse à técnica limitada. Ele não queria apenas quebrar a defesa do Gojo na força bruta. Ele precisava de um projeto visual, um gabarito de como cortar a própria realidade. E foi aplicando esse modelo que o Sukuna criou o famigerado corte que divide o mundo. A sacada genial e aterrorizante aqui é que, em vez de mirar no corpo de Satoru Gojo, o Rei das Maldições expandiu o alvo. Ele mirou no próprio tecido do espaço, no mundo e na existência ao redor do oponente. Para colocar de um jeito simples, se a tela onde a realidade é pintada é rasgada ao meio, a infinidade que está desenhada ali dentro simplesmente deixa de importar. É uma aplicação de Jujutsu que beira o absurdo. Só que aí entra o grande enigma dessa técnica. Lançar esse ataque supremo normalmente exige duas coisas: recitar encantamentos muito específicos e, crucialmente, fazer o sinal de mão Enmaten. E qual era o problema logístico ali? Esse bendito sinal requer as duas mãos. Com o braço direito do Sukuna recém-pulverizado pelo vazio roxo, fazer isso era fisicamente impossível naquele momento. É aqui que a coisa fica insana. Para contornar essa devastação física extrema e a falta do braço, o Sukuna apelou para um fundamento pesadíssimo, um voto de vinculação. Essencialmente, ele forjou um pacto desesperado, aceitando sacrificar sua capacidade futura de lançar o golpe de forma fácil. Tudo isso para poder conjurar o corte que divide o mundo sem aquele sinal de mão obrigatório, só daquela vez, pegando o portador dos 6 olhos totalmente no contrapé. Mas o custo dessa trapaça cósmica foi monumental. Em troca de disparar o golpe sem o sinal de mão naquela fração de segundo e pegar o Gojo desprevenido, o Sukuna limitou a própria técnica para sempre. Daquele dia em diante, qualquer uso futuro desse ataque exigiria estritamente as duas mãos para o sinal, cânticos em voz alta e ainda por cima apontar fisicamente para o alvo. Foi um sacrifício drástico e eterno, assumido em nome de uma vitória imediata. O resultado devastador dessa jogada de mestre do Sukuna, somado ao lapso momentâneo de cautela do Gojo, é revelado de um jeito que ninguém esperava. O início do capítulo 236 joga a gente numa realidade sombria,
triste, com uma mudança de tom tão brusca que abalou todo mundo que acompanha a obra. O que parecia ser a vitória mais espetacular da série virou uma tragédia num piscar de olhos. A gente é puxado do calor extremo da batalha direto para um limbo super melancólico no além, que mais parece um saguão de aeroporto iluminado pelo sol. E lá, de forma completamente repentina e de quebrar o coração, a gente encontra um Satoru Gojo bissecado, reencontrando seus amigos falecidos como o Geto e o Nanami. O fato de não termos visto o momento exato do corte gerou debates intensos, provando o quão chocante e súbita foi a morte do personagem mais intocável da história. E nessa reflexão silenciosa da vida após a morte, rola uma dinâmica fascinante. O Gojo confessa abertamente que o Sukuna era esmagadoramente forte, chegando a suspeitar que perderia mesmo se o Rei das Maldições não tivesse usado a técnica de Megumi. E se a gente olhar para a realidade tática, isso faz sentido. O Sukuna estava segurando parte do seu verdadeiro arsenal de feitiços porque precisava conservar energia para a maratona absurda que vinha pela frente. Afinal, aliados como Yuta, Maki e Kashimo estavam ali na espreita, forçando o Sukuna a jogar de forma super econômica e estratégica. Despojado daquela arrogância de sempre, o diálogo do Gojo nessa cena é muito revelador. Ele expressa uma empatia profunda pelo isolamento do Sukuna. É um sentimento que ele próprio conhecia intimamente por estar lá no topo da hierarquia Jujutsu. Ele crava que não tem arrependimentos de morrer para alguém mais forte. A única coisa que ele realmente lamenta do fundo do coração é que o melhor amigo dele, o Geto, não estava vivo para dar um tapinha nas costas dele depois dessa luta. Só que aí entra uma camada de ironia trágica. O Nanami, também presente nesse cenário de aeroporto, manda real e observa que o Gojo muitas vezes usava o Jujutsu muito mais pela emoção e satisfação pessoal do que com o foco estrito em proteger os outros. Essa fala específica tem gerado discussões infinitas sobre as verdadeiras motivações dele. Ela puxa o tapete e destaca a complexidade e até as falhas de caráter do nosso amado sensei. Mas olha, apesar das críticas sobre a personalidade dele, o sacrifício do Gojo deixou um legado monumental. Ele conseguiu parar o mortal jogo do abate e cravou seu nome como um herói global reconhecido. Mas o mais legal, e talvez a realização do maior sonho dele como professor, é que a ausência dele forçou a nova geração a evoluir de verdade. Sem aquele pilar solitário inalcançável de poder para resolver tudo, os alunos finalmente entenderam que a verdadeira força está na união e na cooperação. Para fechar essa análise, o clímax dessa batalha ilustra perfeitamente que táticas astutas e nossos próprios pontos cegos importam tanto quanto o poder absoluto. Um ataque impecavelmente arquitetado por um Sukuna ensanguentado e encurralado foi o suficiente para derrubar o homem intocável. E no fim das contas fica aquela provocação inquietante na nossa cabeça. Carregar o título de o mais forte no universo da feitiçaria é realmente uma bênção ou inevitavelmente se torna uma maldição fatal?